Você foi convocado para uma entrevista, mas não faz ideia do que vão te perguntar, o que o recrutador vai falar com você e não sabe como se preparar porque você não sabe qual vai ser o roteiro. E aí? O que fazer? E aí? Como se preparar? Fica aí então que eu vou te ajudar. Vou te dar 6 dicas para você se preparar para qualquer entrevista de emprego. Eu sou o Rick, esse é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Eu trabalho com recrutamento e seleção desde 2018 e uma coisa que eu percebo de fato é que as pessoas não sabem como se preparar para as entrevistas de emprego, principalmente porque elas não sabem o que o recrutador vai perguntar. Mas não importa, gente. Não importa qual é a pergunta, não importa qual é o roteiro, não importa como vai ser a entrevista. Tem 6 formas de você se preparar para você estar bem para qualquer tipo de entrevista. Dica número 1. Escolha suas histórias antes da entrevista. Analisa a descrição da vaga, veja lá quais são os requisitos, qual vai ser o seu dia a dia e veja quais são as histórias que se assemelham com o que está sendo pedido para a vaga. Mas, por exemplo, se um recrutador falou com você, você não tem ideia da descrição da vaga, utilize as informações que está lá na mensagem do recrutador, explicando um pouquinho do desafio, para você já entender mais ou menos como seria seu dia a dia e escolher bem quais são as histórias que mais se assemelham com o desafio que o recrutador falou com você. Você já escolheu quais são as suas histórias que você vai poder contar para o recrutador, independente da pergunta que ele vai fazer. Agora, você já sabe quais são as suas histórias, você vai trazer fatos, dados, comprovação social. Já sabe qual é a história? Beleza. Qual era o cenário antes daquele fato acontecer? Como é que estavam os números da empresa? Como é que estava o cenário de fato numérico? Quais eram os indicadores? Como é que estavam os indicadores da empresa? O que você fez para melhorar esses números? E depois que você fez isso, como é que os números ficaram? Tudo isso, todos esses fatos, dados, comprovação social, tudo isso vai ser importante para a construção da sua história que você escolheu lá atrás, quando você foi ou convocado para a entrevista porque um recrutador te chamou, ou quando você se inscreveu para a vaga olhando a descrição. Dica número 3. Tente responder sempre em no máximo 2 minutos. E existe uma lógica por trás desse número de 2 minutos. Normalmente os recrutadores e os líderes, eles têm aí um roteiro com 6 a 10 perguntas. Tem líder que fala que só tem 3, mas normalmente ele faz mais uma pergunta para cada uma dessas 3. Então acaba sendo 6 a 10 perguntas. Se cada pergunta, o recrutador, durar aí 1 minuto para fazer a pergunta e a sua resposta for de 2 minutos, a gente vai ter 3 minutos para cada pergunta. 3 vezes 6, 18. 18 minutos você responde tudo. 3 vezes 10, 30. Ou seja, se você responder tudo com 2 minutos, você vai estar preparado para responder qualquer pergunta, qualquer entrevista, seja ela de 30 ou de 60 minutos. Então, essa é a lógica por trás dos 2 minutos. Mas existe uma outra dica, que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo, que vai te ajudar de fato a você responder tudo com 2 minutos. Porque 2 minutos pode ser pouco para poder contar toda uma história de uma revolução que você fez na faculdade, em alguma empresa, mas fica aí que vai ter mais. Se você está curtindo já esse vídeo, está gostando das dicas, curta, compartilha, siga aqui o canal que a gente vai fazer mais vídeos aí para estar ajudando você a ter carreiras ricas de histórias. Dica número 4. Preste atenção no objetivo da pergunta. Você já tem lá várias histórias que você pode contar, você já sabe que você tem que responder em 2 minutos, você já viu a descrição da vaga, fez tudo isso. Agora você está pronto para poder responder qualquer pergunta, mas preste atenção no objetivo da pergunta. Por exemplo, eu muitas vezes, quando eu começo a minha entrevista, eu pergunto para os meus entrevistados: me conta um pouquinho como é que está o seu momento de carreira hoje, quais são os seus desafios hoje. E muitos candidatos voltam lá a 1960, quando nasceram, e contam o topo da história de vida, ou então falam desde que se formou, qual foi todo o background de todas as empresas, mas o objetivo da pergunta não era essa. O objetivo da pergunta era: como é que você está hoje? Então, preste sempre atenção no objetivo da pergunta. Normalmente, quando os candidatos fazem isso comigo, eu vou ser transparente aqui. Eles já me perdem no início da entrevista, é difícil para ganhar depois. Então, foca no objetivo
da pergunta do recrutador ou do líder que está fazendo para você. Dica número 5. Tente entrar na mesma sintonia / energia do recrutador, do seu entrevistador. Isso é muito importante. Se você percebe que o entrevistador ele é um pouco mais objetivo, mais sério, sem brincadeirinha, talvez, se você tiver uma comunicação super aberta, com muitas brincadeirinhas, isso pode fazer com que você não entre na mesma sintonia que o recrutador e o entrevistador. Agora, se ele for uma pessoa mais aberta, que leva uma conversa como se fosse uma conversa de bar, e você vai muito sério, começa a botar termos muito coloquiais, muito profissionais, você pode perder aquela pessoa. Aqui tem um ponto importante nessa dica, não é para forçar, não é para você fingir ser uma pessoa que você não é. É só para, aos poucos, ir tentando entrar na mesma sintonia com a pessoa, sem deixar de ser quem você é, tá bom? Mas isso é uma dica importante. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica para você poder responder qualquer pergunta em 2 minutos? Então, é agora a dica número 6. Mas vamos lá. Dica número 6. Gere curiosidade em cada resposta. Então, de fato, gente, é muito difícil você conseguir resumir uma história de vida ou conseguir resumir um grande projeto que você fez em 2 minutos. Mas foca em falar no que é mais importante para você, em 2 minutos, falar isso importante e gerar uma curiosidade no recrutador. Caso ele queira, ele vai te perguntar mais e você vai ter mais 2 minutos para responder e contar melhor aquela sua história ou complementar a sua história. É como se esses 2 minutos no início fossem um trailer. Existe um filme, a sua história é um filme de fato. Você vai contar um trailer e vai gerar curiosidade. Então você vai falando e no final você pode até dizer: se você quiser que eu me aprofunde um pouco mais, eu posso contar como é que foi. Se você quiser que eu te dê um exemplo disso, eu posso falar para você como é que foi. Isso é extremamente importante para que você entre na mesma sintonia que o recrutador e entender se ele quer ouvir um pouquinho mais ou se aquela resposta que você deu já foi suficiente para ele. Ele já avaliou os pontos que ele queria, tá? Não passa dos 2 minutos. E agora que você já assistiu esse vídeo até aqui, pega todas as dicas que eu contei, escolhe a melhor história, olha a descrição da vaga e a dica final. Grava um áudio contando essa história como se o recrutador estivesse perguntando para você e veja se está durando 2 minutos. É muito legal essa estratégia do áudio porque você vai de fato perceber como é que está o seu storytelling, como é que está a sua comunicação, se está durando 2 minutos, se tem algo para ajustar ali nessa sua história que você construiu e se você está gerando curiosidade. Então grava esse áudio que vai ser muito importante. E por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui, não custa nada e ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo, principalmente com as pessoas que você sabe que está participando do processo seletivo, que tem um pouco de dificuldade de ser aprovado no processo seletivo. Acho que isso pode ajudar bastante. E se inscreve no canal. Toda sexta-feira a gente vai estar divulgando vídeo novo para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E por último, não menos importante, se você quiser um feedback personalizado, uma mentoria de como construir essas histórias, veja aqui o link que a gente está colocando abaixo no nosso site para você marcar um momento entre eu e você, uma mentoria super personalizada. Eu juro que eu vou ser super sincero com você para ajudar você a ter essa carreira rica de história. Vamos construir isso juntos? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.